Olá, tudo bom? Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na segunda aula dentro do curso online de apometria, segundo as diretrizes de trabalho do amigo espiritual Hilário Silva. A segunda aula do módulo Despertar, né? Eu estava analisando aqui a grade do curso, né? Quando eu criei o curso, eu coloquei aqui vidas simultâneas para a gente estar discutindo dentro desse módulo. E eu estou aqui menosprezando você. Estou achando que esse assunto eu deveria discutir no final, depois que a gente já evoluiu com algumas informações, porque a proposta de vidas simultâneas ela é muito complicada, né? É necessário uma abertura muito grande para que você consiga se permitir compreender essa possibilidade existencial, porque ela é muito diferente das ideias doutrinárias que temos acerca do egocentralismo, né? Nós temos uma forma egocêntrica de vibrarmos. Não tem nada errado disso, né? Você imaginar todo o universo a partir do seu ponto de vista. É uma forma equivocada de você julgar o mundo a partir do seu ponto de vista. Então, quando você julga Deus, quando você cria uma imagem em relação a Deus, pode ser monoteísta, essa forma de você definir Deus é uma forma equivocada, porque existem pessoas que olham para Deus a partir de pontos de vista diferentes. Então essa forma egocêntrica de você olhar para o externo, ela dificulta o entendimento da proposta cuja possibilidade é vidas simultâneas. Vidas simultâneas. Então é muito difícil para nós compreendermos as interações evolutivas enquanto consciências coletivas, porque estamos magnetizados numa carência existencial, num egoísmo existencial, tá? Não sei se seria a melhor forma de iniciar essa aula com essas afirmações que eu estou te fazendo, mas eu costumo começar a aula e vejo o que dá no meio do caminho. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: você tem toda a realidade macro. Você está nesse ponto, ou neste. Quando você está neste aqui, você é o centro. Quando você está aqui, a coisa muda. Está entendendo? Então, essa forma de você estar no centro e ter um raio de percepção do mundo é o que eu chamo de egocentralidade consciencial de interpretar o universo. Olhando sempre a partir de você sendo ponto zero. Então, essa ideia de entendimento da realidade macro é a ideia raiz da maior parte das doutrinas que tem. Porque é confortável quando você se sente especial. Porque quando você olha para esse universo muito amplo, estamos falando cerca de 300 milhões de sóis. Eu não sei os dados científicos, depois você pesquisa. Gente, é muito grande a quantidade de possibilidades de planetas, de sistemas, né, de constelações, de outros sistemas que possuem o Sol. 300 trilhões de sóis. Nossa, esse aqui você já não entende direito. Imagina 300 milhões de sóis, trilhões de sóis. É um número absurdo que a nossa egocentralidade não consegue processar.
Tem gente que é tão egocêntrico nessa visão de mundo que acha que é porque que nasceu em determinada cidade, em determinado país, tem que ficar ali. É a mente não globalizada, né? A mente que está presa naquilo que ela chama de segurança, que é aquilo que ela está acostumada. Quando você se acostuma com a sua cidade, com os ambientes, etc. e tal, você tem uma falsa sensação de segurança, né? Então, quando você vai para outras cidades, para outros ambientes, lugares diferentes, você também tem uma falsa sensação de insegurança. Então, isso é a mente que olha para o externo, né? Na interpretação de ser o ponto zero, né? Não sei por que eu falei isso, mas acho que isso tem um pouco a ver com o que nós vamos discutir aqui da possibilidade de vidas simultâneas, ok? Então vamos, isso é muito complexo, isso dá um curso de 20 horas, talvez seja um dos objetivos meus mais para frente, dar um curso sobre vidas simultâneas, tá? Porque é muito interessante. Vamos criar uma coisa aqui. Uma coisa que inclusive eu já trabalhei. E aqui é muito interessante você saber, porque na apometria você começa a acessar esse tipo de realidade. Então se você não tem um contato mais palpável, que é esta aula, por exemplo, que eu estou criando aqui, você começa a ficar nóia da cabeça, né? Então, imagina um ser. Vamos começar a entender o livro do meio para frente. Não vai dar para começar lá no princípio da criação, tá? A ideia do princípio da criação é outra proposta, que temos que ter outra aula para explicar o princípio da criação. Talvez eu englobe nesse curso, tá? Então vamos começar o livro do meio para frente. Imagina que uma pessoa, o seu João, em vida, ele teve uma experiência muito difícil, ele se tornou uma pessoa muito ruim, muito agressiva, e durante a experiência da vida dele, ele fez muito mal para as pessoas. Muito mal, muito. Algumas ele matou, outras ele escravizou, outras ele escravizou consciencialmente, os filhos. Fez mal, sabe, mal puro mesmo, para umas 100 pessoas. Então ele viveu, morreu até tarde, morreu velho, né? E durante 80 anos da vida dele, ele só fez mal para os outros. Mal puro, só pensou em si mesmo. E ele angariou um karma muito grande, ele angariou uma informação muito grande, porque energia só pode ser transformada, não pode ser eliminada. Informação é igual a energia. Aí, quando os mentores kármicos vão analisar o próximo projeto que vai drenar essa energia, e como ele fez mal para 100 famílias, 100 pessoas, isso reverberou para tantas outras, e esse mal vai ganhando força, porque assim, você faz mal para alguém que também não tem capacidade amorosa, aquele mal ele ganha mais força. E aquilo vai criando, vai virando uma bola de neve, aquela maldade. Então aí a gente, o causador daquilo, ele fica com uma bagagem tão grande que os mentores kármicos, analisando esse quantum de maldade, né, essa quantidade de maldade, vamos criar uma escala, tá? Então aqui está a maldade, vou fazer a maldade assim, né? A maldade ela tem que ser meia feinha. Então aqui está a maldade nível 100 do João. Essa maldade, se for colocada em ressonância com uma nova criança que vai nascer, mesmo soltando as prestações, porque o projeto kármico, essa informação ela vai sendo solta as prestações, viu? Não dá para soltar essa quantidade de maldade aqui para criancinha, já agora que nasce. Então, à medida que você vai crescendo, né? Vai crescendo, né? A sua idade vai chegando,
essa informação ela vai sendo entregue, tá? Então faz de conta, uma linha do tempo, né? Cada 7 anos, nós temos uma coisa que mais ou menos a cada 7 anos, né, a gente recebe um quantum de informação. Então, mesmo que, faz de conta que aqui no período, no primeiro centenário, você receba 1% dessa maldade aqui. Depois do 7 ao 14, você receba mais 1%. Do 14 aos 21, mais 1%. E mais 1. E mais 1. O problema, gente, é que 1% dessa maldade aqui é muita coisa. É muita coisa. Porque às vezes hoje encontrou um corpo físico, uma estrutura biológica delicada, né? Às vezes aquela mocinha fisicamente frágil, tem algumas limitações, alguns problemas com aparência, problema de rejeição com o pai, alguma coisa assim, né? A mesma coisa aquele rapaz frágil, tímido, calado, problemas sexuais. Essa informação aqui, cara, você não tem ideia que estrago que faz, como que condiciona a experiência, né? Então, às vezes no primeiro período de 7 anos, a criança atrai rejeição do pai, da mãe, atrai várias coisas aqui que, puxa vida, perturba pra caramba a vida dela. E olha que é 1%. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos falar que ao longo de... O projeto fala que ao longo de 70 anos, esse ser vai conseguir processar 5%. Porque às vezes esse 1% aqui, ó, se arrasta, porque ele chegou agora. Aí aqui chegou 2%, 3, 4, 5, né? Até mais ou menos 35 anos, chegou 5% dessa informação. Aí a pessoa vai passar o resto, a outra metade da vida, né? Mais 35 anos, só decantando esses 5%, só transmutando esses 5%, enfrentando a vida e os estímulos que essa vida apresenta. Aí faltou 95, né? Aqui a mocinha transmutou, tem 95 aqui, cara. Tem 95. Vamos chamar isso aqui de maldade. Lembra o universo autoconsciente da outra aula? Universo autoconsciente. Essa informação está aqui, ó. Não tem marmelada. Vai ter que ser transmutado. Todas as outras informações que estão aqui dentro. Muito bem. Os caras do projeto kármico, né, percebem que nessa encarnação, esse camarada aqui vai conseguir trabalhar um quantum dessa energia. Só que esses outros 95% aqui não vai dar para trabalhar. Não vai dar para trabalhar. Com esse projeto aqui não. Projeto A. O projeto A vai trabalhar 5%. Na moça. Vamos pôr aqui a moça. Corpo delicado e tal. Mas o projeto percebe que pode, e outra, esses 95% aqui, para ser transmutado na velocidade do planeta, é muita informação em relação à idade de vida útil. É muita informação em relação à idade de vida útil do orbe. O orbe vai acabar o projeto dele antes dessa informação ser transmutada. É muita informação. Imagina cada experiência, cada consciência, cada energia dessa que foi reverberada. Aí, esse projeto A, ele não vem para transmutar apenas esses 5% de maldade. Ele também
vai transmutar um outro segmento kármico, que de repente pode ser medo. Aí de medo de uma unidade 100, aqui vai transmutar mais 1% de medo. Então quer dizer, junta 5%, a sua evolução kármica, junta 5% de maldade, 5% de medo, 5% de rejeição, de rigidez, de isso, aquilo, e vai juntando, cria o projeto A. Então o projeto A é um projeto aonde cria-se uma consciência novinha em folha, que é você e que é eu. Então o Márcio é um projeto, e esse projeto A carrega nas suas possibilidades existenciais várias segmentos: maldade, raiva, medo, orgulho, vários segmentos evolutivos. Esse é o projeto A. Agora vamos para o projeto B. O projeto B é uma nova personalidade, uma nova consciência, numa outra estrutura biológica. Vamos dar um exemplo. O Marquinhos, meu filho. Os mentores kármicos, que tem os mentores kármicos, você tem os mentores kármicos pessoais da pessoa, que são os tutores que acompanham o projeto durante a experiência, é um grupo de consciências que ajudam a pessoa, que monitoram a pessoa durante a experiência, durante a vida. E tem também os mentores kármicos, que já são arquitetos, já engenheiros, já no sentido de criações de projetos e possibilidades, são consciências sofisticadíssimas, a níveis dos ascensionados mesmo, que fazem todo esse trâmite aqui da informação vibracional, que é eles que é o comando. Então o comando que está lá em cima, ele cobra esse tipo de informação, para que esse tipo de informação seja transmutado. Porque o projeto Orbe precisa evoluir em todos os sentidos o máximo possível. Tá? Então o projeto B, no caso do Marquinhos, cria-se uma nova personalidade. Que é o Marquinhos. O projeto entende que ele poderá transmutar 10% dessa maldade. Porque o projeto B, ele de repente pode estar no momento, que o Marquinhos veio agora em 2014, eu vim em 82, a capacidade psíquica dele é muito mais avançada que a minha. Porque é outro planeta, cara. Não, em 2012 ele veio. Acho que é 2012 ele veio. Que o Marquinhos nasceu quando ia ser o fim do mundo. 2012. Então a capacidade psíquica dele, veja, meu Deus, 12 para... não, 82, 92, 2002, 30 anos, né? Tive ele com 30 anos. Esses 30 anos aqui é outro planeta. Que foi, filho? Quero minha morango. O que você quer? O que você quer? Morangos. Morangos? É. Tem morangos ali para colher? É amora, não são morangos. Quero molas. Tá, então vem no colinho. Digita aqui, fala oi. Ele quer morango. Espera aí que eu vou pegar a mora para ele, já vem. Bom, ok, voltei aqui. Então, gente, o projeto, né, B, que seria o Marquinhos, tem uma estrutura psíquica
muito mais avançada do que do projeto A. Aí os mentores kármicos percebem que o projeto B tem condições de trabalhar 10%. Então, joga 2 aqui, 2 aqui, tá entendendo? Né? E vai, 2, 1, 2, 3, 4. E ele vai transmutar 10% aqui. Então, né, ficou 5 mais 10, 15. Aí veio a Maria Clara, projeto C. C. Né? Aí, automaticamente, ela vai trabalhar a mesma coisa que ele. Então, tem 2%, 3%, 4%, 5%, mais 10%. E ao longo dos anos, aquela maldade 100 vai sendo decantada, vai sendo transmutada. Aí, você pega e divide essa maldade 100 para 20 projetos diferentes. 20 projetos diferentes. Então, projeto do 1 ao 20, né? Então, o projeto do 1 ao 20, você tem 20 projetos diferentes que estão transmutando a maldade 100. E a mesma coisa para o medo, e a mesma coisa. E o interessante é que o projeto diferente, ele pode não ter, não significa que eu aqui, Márcio, irei transmutar no projeto Márcio medo, mas pode ser que ele aqui, o Marquinhos, no projeto B, transmute um quantum também do medo, né? E a Aline transmute o medo com o Marquinhos e transmute a maldade com a gente. Essas vão criando as teias, tá? São várias teias de informações e entrelaçamentos, interações que vão sendo transmutadas, né? Então você tem projeto A e você tem o medo, né? Então aqui eu ativo o medo, você tem o projeto D, aqui raiva. Pode ser que A e D também transmute junto. Então o projeto A tá trabalhando medo, raiva, e o projeto D está trabalhando a mesma raiva junto com o projeto D, uma raiva que começou há tantos anos atrás, 1000 anos atrás. Tá? Ok. Só para você ter uma ideia de como que o negócio é um nó. Essa vida aqui do João, que é uma vida que ele foi extremamente ruim, então aí está a vida do João, a vida que ele foi extremamente ruim. A personalidade João eu posso chamar de, que os esotéricos falam de obsessor kármico. Nossa senhora, né? Você não achava que eu ia falar isso, né? E se eu tivesse falado a palestra sobre obsessor kármico, você já ficaria mais esperto, né? Então, esse cara aqui, ele não tem mais uma personalidade. Ele foi despersonalizado. Até o sensitivo, quando acessa a energia. Aí, quando acessa a energia ruim, vai vir imagens que são imagens cujo o seu codificador psíquico utiliza para processar informações do universo de informações, coisas baseadas no seu universo cultural. Vai vir aquele ser muito feio, aquele cara
forte, sabe? Ou uma energia feia, ruim, tóxica, um negócio. É isso que vem. Nada mais é que essa informação aqui, tá? Então essa informação, ela tem partes ideais, que ela é dividida, né? Ela é dividida. Cada projeto assume uma parte, né? E transmuta essa informação ao longo do processo evolutivo, né? Então nós não sabemos em que estágios, em que ponto em que estamos. O que sabemos é que os projetos aqui existentes são projetos que estão em processos de filtro, de harmonização de informações como essas que estão numa coletividade. Então o que nós temos no nosso projeto kármico são segmentos evolutivos. Tá? Então grava bem esse esquema, rabisca aí esse esquema, volta à aula, vai comigo de novo, rabisca bem para você entender isso aqui. Isso aqui tem que entender naturalmente, tá? Isso aqui é só uma linguagem que a gente cria de possibilidades, tá? Não complica mais não, é só para ter uma ideia, tá? Deixa eu apagar, já volto. Ó, rapidinho, apaguei, né? Então, agora a visão da mesma coisa, mas com um gráfico diferente aqui. Planeta Terra. Ok? Projeto A. Projeto B. Projeto C. Projeto D. Esse aqui está num país diferente desse, diferente desse, diferente desse. Vamos dar exemplos bem distintos. Faz de conta que o projeto A está no Brasil. O projeto B está na África. Coça aqui, não coça quando a gente começa a discutir essas coisas? O projeto C está na Alemanha. E o projeto D no Afeganistão. Ou na Líbia. Síria, né? Líbia. Meu Deus. Ou nos Estados Unidos, né? Podia pôr Estados Unidos aqui. Para dar uma acalmada. Não, nada disso. Estados Unidos, né? Então, projeto A, projeto B, projeto C, projeto D. Tá? Projetos são consciências encarnadas em estruturas biológicas distintas, assumindo um segmento evolutivo. Aqui está o ser. O ser, tá vendo o ser aqui? Grandão, né? É uma informação. Dentro do ser existe uma necessidade de trabalhar várias coisas. Então ele se desfragmenta e se transforma em projetos em 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Aí aqui tem outro ser. Todo ser é parte, gente. Não tem ser todo. O ser não é o todo. O todo é o todo. Tá? O ser é parte. O ser é parte. A personalidade é parte do ser. O ser é parte do todo. Esse ser aqui precisa transmutar informações e ele vai assumir realidades.
essas realidades que este ser aqui vai assumir são realidades distintas. Então ele assume realidade enquanto projeto, enquanto segmento evolutivo A, B, C, D. Projetos distintos. Você vê que os mentores kármicos são foda mesmo, né? Então você imagina só que no projeto A, o que esse ser aqui vai transmutar enquanto projeto no Brasil, aqui ele vai vivenciar realidades que são interessantes para ele. Viver em abundância, viver... Lembra que eu falei do egocentralidade? Então, a partir do ponto A, ele vai olhar para a realidade como o ponto A sendo o ponto zero. E ele cria, né, um ângulo de percepção do universo a partir daqui, que é o seu ponto de vista. Certo? Essa é a visão egocêntrica que ele observa pro mundo. Daqui ele olha, né? O observador, que é o ser, ele observa a partir do ponto de vista A e assiste o projeto A interagir com o meio Brasil, proposta no Brasil. Aí você tem África, aí você tem Alemanha, aí você tem Estados Unidos. E aí você tem N possibilidades, porque esse ser aqui ele desdobra em várias tantas outras possibilidades, tá? Existe um ponto comum entre este A, B, C e D, que é o ser nessa instância da evolução. Porque aqui, você imagina que aqui você tenha o E ou A1. Não, o E não tem nada a ver com esse ser. Mas ele está vindo de uma outra proposta aqui, tá? Você pode até definir estrutura biológica masculina, estrutura biológica feminina. Isso aqui vai subdividir, dividindo. Você tem ideia a quantidade de possibilidades que são. Então, o E, eu digo que o E não tem vida simultânea com o C. Nessa instância da evolução. Nessa instância da evolução, sim. Mas aqui eu acho que a gente já está falando de consciência cósmica, tá? Consciência cósmica. Aí, obviamente, que até a plantinha é da mesma natureza, do mesma mônada, tá? Consciencial. Eu não estou falando de níveis conscienciais, não estrutura corporal. Porque a estrutura corporal, ela dá condições de você conscientizar, exercício da consciência na matéria, tá? Então, o ele vem dessa mônada de almas. Então eu afirmo, só por uma questão de linguagem, que o não está em vida simultânea com o C. Está numa interação, porém não faz parte de um mesmo projeto. Projeto maior. Né? Tem uma interação aqui, blá 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 blá. Enquanto que A, B, C e D, eles são vidas simultâneas, encarando realidades. Uma no Brasil, uma na África, uma na Alemanha e uma nos Estados Unidos. Gente, mais fácil que isso, explicar de uma forma mais fácil, isso é complicado, hein? Então faz um esforço aí para entender esse troço aqui, cara. Senão nós vamos patinar. Me enche de pergunta aí para que a gente caminhe. É muito fascinante esse assunto, tá? Eu, particularmente, eu acho isso tudo muito fascinante. E aí o ponto de vista do B para cá, do C para cá, do D para cá, do E para lá. Aquela vista egocêntrica que nós temos do mundo, né?
que necessita ser egocêntrica para que possamos dar conta do projeto. Não adianta você aqui no ponto A querer vivenciar os papéis do projeto A, da realidade A, com a visão do ser, que é uma visão mais abrangente. É necessário que você tenha essa egocentralidade e transcenda acerca dessa egocentralidade, que o movimento de transcender e encontrar a visão que o ser tem do macro é justamente a evolução. Não há mais, quando esse projeto aqui, o projeto A, você tem que entender que ele tem instâncias, tá? Porque lembra do orbe, você tem as dimensões. Tem as dimensões, certo? O projeto A passa por várias outras realidades em outras dimensões. Então você tem aqui vidas passadas em região umbralística, em regiões do penumbral, em regiões da luz, em regiões mais evoluídas. Cada consciência que está nesses projetos, tem outras, né, espalhadas, todas, né, estão envolvidas com o projeto A, tá? Elas estão envolvidas com o projeto A, certo? Tudo entrelaçamento aqui. Essa turma toda aqui, tá? É um puta nó. Esse esse aqui podemos chamar de eu superior, consciência cósmica. Aqui já a cósmica seria mais pra cá, mas aqui você já tem. E às vezes, gente, esse ser aqui, é um puta cara evoluído, cara. Às vezes é vamos por linha não vou inventar o nome dos arquétipos aqui, senão vai dar nó na sua cabeça. Mas o que eu queria dizer é que pode ser um ser muito evoluído e que se subdivide para experimentar realidades diferentes, realidades em abundância, e nessas realidades todas em abundância, ele consegue alcançar um projeto e na matéria, você e eu, a gente assume realidades. Esse ser aqui, isso aqui tudo também está em ressonância com os outros projetos. Através do projeto A, transmuta um quanto de informação. Através do projeto B, transmuta um quanto de informação. É possível que esse ponto aqui seja um ponto mais difícil, que esse ponto aqui pode ser aquela maldade que eu desenhei no gráfico anterior. Esse ponto aqui decante um quanto no Brasil, na África, na Alemanha, nos Estados Unidos, ou mesmo, que é muito comum, eu dei o exemplo da minha família lá, eu, Marquinhos, Aline, Marquinhos, que tudo seja transmutado no mesmo seio familiar, na mesma mônada de família ali, né? Na mesma pessoas que estão juntas ali. Precisa ser lá no Brasil, na Itália, em outros lugares, né? Se isso aqui fosse mais nítido, né? Quer trocar de projeto? Eu vou para o projeto A, você vem para o projeto B, né? Eu vou para a Itália, você vem aqui para o Brasil, vamos trocar de projeto, né? Se fosse assim, quem sabe um dia a gente esteja evoluído neste patamar, né? Mas é o jeitinho brasileiro. Então, não adianta, não tem jeito, tem que enfrentar o projeto. Você é a sua missão, você é o projeto. Através de você, um quantum dessa energia é harmonizada, é trabalhada, e através de você, essas informações vão sendo harmonizadas, tá? Então, às vezes, o que ocorre? O apômetra, né? O apômetra é o F aqui, né? Coisa sempre ferra aqui quando põe um apômetro.
o apômetra vai tratar você aqui no Brasil. Aí, o apômetra, ao acessar o seu inconsciente, e lembrando, né, da aula anterior, esse é o módulo despertar. Na aula anterior que eu falei de obsessão, eu falei do ponto A e do ponto B. Quando o apômetra acessa através do ponto A, porque o ponto A, naquela tela que eu coisei, ele é um ponto. Quando daqui ele acessa, ele pode perceber uma realidade que esteja acontecendo no projeto B, na dimensão física, ou no projeto B, nas dimensões sutis. Porque você tem cidades astrais na região da África que são bem parecidas com a própria África. A mesma coisa no Brasil, a mesma coisa na Alemanha, tá? Isso faz parte de uma coerência da criação. É muito comum que regiões bonitas aqui da região física, da dimensão física, seja exatamente bonito. A mesma coisa quando você imagina Nossa, gente, sem preconceito nenhum que eu vou falar, viu? O que eu quero falar agora é de periferia, e com todo respeito, eu tenho um monte de pessoas que seguem o meu trabalho, que são de periferia, que moram em regiões bem densas. Eu já morei em periferia, eu gosto de periferia, eu gosto de ir na rocinha, nas favelas, eu gosto daqueles ambientes, é uma coisa que me fascina. Eu gosto de casebre, quando vou para o Nordeste, essas coisas de andar naqueles casebres, naqueles ambientes, naqueles lugares, isso é uma coisa que me fascina, que eu gosto, que eu respeito muito. O que eu vou falar para você aqui agora não é algo preconceituoso, é uma questão de adensamento psíquico, de densidade psíquica, de concentração de mentes. Então, quando você tem uma região de periferia, por exemplo, Paraisópolis, por exemplo, favelas que tem coisa do alemão, né? Lugares que tem muita concentração de pessoas, de projetos, é muito comum que no reflexo vibracional de cidades astrais daquela região, tenhamos colônias parecidíssimas com o que tem na dimensão física, tá? A mesma coisa quando você tem uma região muito bonita, que nem dizem que nosso lar está mais ou menos ali na direção de Visconde do Mauá, alguma coisa assim, regiões montanhosas, bonitas, etc e tal, sabe, assim, que a psicosfera do lugar ela é mais gostosa, né? Assim como é comum em cima de centros espíritas, de igrejas, terem portais, terem cidades astrais, porque fica mais próximo no sentido de organização do orbe, né? Essas cidades que estão na direção, então até onde um centro é aberto, é criado, tem cidades que são mais esotéricas, né? São mais místicas. Então, no Brasil você tem lugares onde tem aparições de uma forma mais... Por exemplo, o João de Deus. É óbvio que lá, em cima de onde o João de Deus trabalha, você tem. Estão me lembrando aqui, estão me falando que vai ter a aula sobre cidades astrais dentro desse curso. Então, eu vou poder explanar para você com mais tempo sobre as cidades astrais, sobre esses portais. Porque nós, apômetras, trabalhamos com essas cidades, com esses ambientes, com esses lugares. Então é importante você saber um pouco desse assunto, né? Então, aqui o projeto F, né? O apômetra, né? Que é um projeto F, ele vai acessar o ponto A e ele vai perceber essa realidade que está acontecendo no projeto B, África, no projeto D, Alemanha, no projeto C, Alemanha, no projeto D, Estados Unidos.
Então é muito comum que ele pode acessar inclusive um segmento evolutivo, uma colônia ligada à Alemanha, e que ele até interprete que seja uma vida simultânea acontecendo na dimensão física. Pode ser que sim, pode ser que não. O contexto, a história não é mais importante. O que é mais importante é que existe uma ressonância de campo, porque muitas vezes aqui no projeto A você está defendendo, transmutando, enfrentando um ponto comum, dividido, subdividido em outros tantos outros projetos. Por isso que às vezes você sai aqui do Brasil, você vai viajar para os Estados Unidos, e quando você chega lá, você vê uma cena que você fala, eu já vi isso, eu já vi esse lugar. Tá? Mas vai dar discussão essa aula nos centros. Isso aqui, gente, vocês não tem em lugar nenhum. Você não tem essa informação aqui em livro nenhum, tá? Nenhum. É muito atual isso. É muito atual, tá? Então, tudo aquilo que é moderno e atual dá discussão, dá... Porque assim, o brasileiro principalmente, ele é extremamente conservador. E essa necessidade de você ter uma estabilização consciencial, de pensamento em relação ao universo, é uma busca que você faz. Então, quando você encontra uma doutrina e você compra essa doutrina, você, como você se doa totalmente para essa doutrina, isso te tira uma certa carência, uma certa preocupação de pensar o cosmos. Porque a gente tem tantas preocupações, né? Pagar as contas, um monte de coisa que a gente tem que se preocupar. Então, quando você encontra uma doutrina, que você adota aquela doutrina, e para a preocupação em relação ao cosmos, você não dá mais abertura para aquilo que é novo. Porque isso aqui faz pensar. Se a gente pegar para discutir isso aqui, é o que eu falei para você, é um curso de 20 horas. É um curso de 20 horas. Discutir cada projeto, cada interação, isso e aquilo. Como que pode isso aqui, isso para lá e blá blá blá. Tá entendendo? Então é nesse sentido que nós estamos falando de vidas simultâneas. Estamos falando de projetos que possuem pontos comuns que estão transmutando um quantum de energia. Quando você vibra aqui uma energia, primeiro que quando você vibra uma energia boa, interfere, afeta inclusive quem não tem nada a ver com os seus projetos. Imagina quem tem a ver com os seus projetos. Imagina que aqui na África você tem uma pessoa que está com um projeto lá, enfrentando, sem preconceito, mas enfrentando uma miséria muito grande. E ao mesmo tempo, o ser está com o projeto D, que nos Estados Unidos é um puto empreendedor. Aqui nos Estados Unidos, o projeto D está tendo condições de transmutar a capacidade criativa, a capacidade empreendedora, a capacidade material de existir. E de repente no projeto A pessoa é mais mística, é mais espiritual. E o ser, que é guloso existencial, através de A, ele transmuta uma parte dele. Através de B, uma outra parte dele, uma outra necessidade, dentro do universo autoconsciente, dentro do universo em crescimento. Você não tem como evoluir algo sem subdividir, sem criar estímulos, sem criar pontos de vistas egocêntricos. Porque uma coisa é você ver o mundo de cima, outra coisa é você ver o mundo de baixo, outra coisa é você ver o mundo na horizontal. Então, os projetos sim estão sentindo e vivenciando na pele algo que só cada projeto tem condições. O ser não tem esse ponto de vista aqui. O ponto de vista dele é maior, tá? É abrangente. Já você tem condições de, a partir daqui, enquanto centelha desses fragmentos, né? A partir daqui, ver o projeto. Cara, sua missão aqui é fodida. Sua missão aqui é te regaçar.
Porque é você, cara. É você. Não é o ser. Não é o ser que vai transcender por você, que vai ajudar você, que... É você. Você percebe como você é importante para o ser? Por isso que o ser olha para você, e lá na região do ser, e isso você pode ter em camadas da luz, planos mais evoluídos, os mentores espirituais, que são mais evoluídos, eles olham para você com muito respeito, cara. Com muito respeito, que eles imaginam o que é foda daqui. Porque, querendo ou não, o ser evoluído que está aqui, ó, no ser, vamos ter um ser evoluído aqui, tá? Um ser bem evoluído aqui. Ele sabe, ele tem consciência, porque ele está acordado, ele está no plano da luz, que você aqui é uma parte dele. E ele olha para você com muito respeito. Ele não quer de forma alguma que você fique se envergando para ele. Não quer. Essa é uma ideia do passado. Ele caminha com você, ele lá na linhagem dele, você na sua. Ele caminha com muito respeito, com muito entendimento, com muito amor. Ele olha para você com muito amor, porque você assumiu a parte grosseira da coisa, a parte densa da coisa. Alguém tem que vir aqui para transmutar a informação. E não adianta o cara da luz encarnar aqui, não. Lá ele é muito mais útil. Aqui vai encarnar o projeto compatível com o meio. Personalidades compatíveis com o meio. Por isso que eu me desencanto com o conhecimento do passado. Porque são programações que interferem no presente. E interferem você vivenciando o momento presente com a programação do passado. Fica uma defasagem. Você diminui a otimização existencial. O conhecimento te faz criar travas que impedem você de viver com abundância. A abundância é esta que permite evoluir mais contextos, mais informações. Né? Ó, eu vou parar por aqui, né? Essa parte da aula sobre vidas simultâneas. É mais para você criar um ponto de interrogação na sua cabeça e discutir isso. Todas essas possibilidades. Isso é muito comum. Eu já fui tratar pessoas tinha medo de dirigir e harmonizei uma frequência que ela sofreu um acidente. Então, o projeto D estava dirigindo o carro, sofreu um acidente lá nos Estados Unidos, deflagrou um trauma, né, na mente encarnada nos Estados Unidos, afetou o inconsciente acessou essas informações do inconsciente, e uma dessas informações do inconsciente fazia parte da mesma linha de segmento evolutivo aqui do projeto no Brasil. Esse medo de dirigir que estava reverberando nos Estados Unidos também afetou a pessoa que estava aqui no Brasil. Porque senão, sabe, mas como que é uma vida passada se em vidas passadas não tinha carro? Ainda mais um carro com a qualidade que tinha, que foi acessado, que é um carro quase que moderno. É um carro aí de 10 anos.
né? Então, o que há no inconsciente de informações tem uma putaria aqui espalhada, é uma bagunça, tá? São teias entrelaçadas que, nossa senhora, cara, que nossa senhora. Por isso que é importante você estar sempre em harmonia. Por isso que é importante que as suas vibrações estejam sempre em harmonia. Assim permite com que você esteja em ressonância com energias harmônicas. Você precisa silenciar a sua mente. Se você fica com os olhos arregalados assistindo a televisão, assistindo porcaria, se você fica com o seu WhatsApp compartilhando aí motoqueiro machucado, compartilhando gente despedaçada, que você fica aí numa corrente do mal, vibrando essa energia, essa frequência, você vai entrar em ressonância com esse tipo de vibração. E isso é um peso a mais para que você enfrente as dificuldades do seu dia, tá? Então é importante que você leve as suas vibrações, que você esteja numa harmonia consigo mesmo, porque em harmonia já é difícil, né? A gente estando em harmonia, a gente estando introspectivo, a gente se olhando, a gente se trabalhando, já é difícil. Imagina sem fazer uma busca. Não sei como, né? Consegue viver, consegue dorme de cansado, né? É muito legal, gente. No curso de projeção astral você vai aprender bastante coisa sobre desdobramento de consciências nesse universo quântico, nesse universo de informações que é muito legal e que todas as pessoas podem acessar, porque todas as pessoas possuem uma mente, possuem uma consciência. E o caminho para que você faça isso é a descoberta disso, a meditação, a reflexão disso, tratar isso como possibilidades, nunca como verdades absolutas, até porque o grande barato da existência é a incerteza. Essa incerteza do minuto seguinte, ela é algo intrínseco dentro dessa proposta, desse projeto planetário, né? A dúvida do que pode acontecer, né? A incerteza em si faz parte do viés de uma proposta kármica, né? E não busque verdades, busque experiências, busque experimentar, busque vivenciar o universo de informações, né? Desprovido, apenas ancorado pela sua humildade, tá? A humildade é a inocência, é a ignorância. Ela te protege, porque ela não te condiciona, ela não te escraviza. Então faça isso. Muitas informações eu não falarei, para que você tenha a sua própria experiência, para que você possa se aprender com essa sua própria experiência. É uma oportunidade que nós estamos tendo de troca, essa troca saudável desse produto, esse material que nós estamos aqui criando. Eu acho que você poderia também ajudar algumas pessoas passando esse conhecimento adiante, essa informação adiante, essa possibilidade adiante, que é um conhecimento que te leva para o sentir, que te faz questionar. Não são verdades absolutas, são possibilidades, tá? Tudo que a gente trabalha aqui são teses auxiliadas pelos amigos espirituais, mais diretamente o amigo espiritual Hilário Silva, e essas são possibilidades, porque eles também estão dentro de um orbe em evolução. Márcio, enfim, gente, tem muita coisa pra gente falar, vai encerrar aqui.
Desejo a você muita paz, boas vibrações. Nos vemos então na terceira aula do módulo Despertar.